bem-vindos amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou o Rafael Campos, esse é Matheus Braga, e hoje nós estamos trazendo mais um livro para vocês, que tem um nome um tanto estranho quanto ao escritor, que é o Gareth Hanrahan, do A Oração dos Miseráveis. Mostra aí pra gente, Matheus. É isso aí, Rafa. Livro da editora Trama, se não me engano, é uma trilogia, já tem dois lançados no Brasil. A Oração dos Miseráveis. O segundo está aqui do meu lado, O Santo das Sombras. E o terceiro acho que não lançou ainda, né? Então, estamos aguardando aí a continuação. Apesar de não ter lido ainda, já comprei o primeiro, já comprei o segundo, porque eu confio um pouco na editora Trama. A editora Trama é quem tem trazido autores da fantasia, né, que fazem sucesso lá fora, aqui para o Brasil. Então, esse foi um deles. Esse Garrett Hanahan, na Oração dos Miseráveis, uma capa aqui com a artezinha bonitinha aqui, já dá um tom da história, talvez, né? Uma pegada meio RPG aqui, meio fantasia. Enfim, a gente não está preocupado com a capa especificamente, a gente está preocupado com a primeira página e as técnicas que o Garrett usou nela. Então, vamos a ela. A Oração dos Miseráveis, Garrett Hanahan. Prólogo. Você está sobre um afloramento rochoso cheio de túneis, como os demais morros, olhando para Gerdon abaixo. Daqui, você vê o coração da cidade velha, seus palácios, igrejas e torres erguidos como as mãos de um homem se afogando, tentando fugir do labirinto de becos e casebres que a cerca. Gerdon sempre foi um lugar de tensões internas, uma cidade construída em cima das próprias versões anteriores, porém as negando, lutando para ocultar os erros do passado e apresentar uma nova face ao mundo. Navios percorrem um porto salpicado de ilhas no meio de dois promontórios protetores, trazendo mercadores e viajantes do mundo inteiro. Alguns vão se estabelecer aqui, fundindo-se com a eterna e essencial Gerdon. Outros vêm não como viajantes, mas como refugiados. Você é um exemplo da liberdade que Gerdon oferece. Liberdade de culto, liberdade da tirania e do ódio. Ah, essa liberdade é condicional, incerta. A cidade já teve, em outros tempos, tiranos fanáticos e monstros como governantes, e você também fez parte disso. Mas o puro peso da cidade, sua história e sua miríade de povos sempre garantem que ela acabe voltando preguiçosamente para uma corrupção confortável em que tudo é permitido se você tem dinheiro. E é isso. Avancei um pouquinho a primeira página, Rafa, mas para terminar o parágrafo, né, mas ainda assim o prólogo ele tem quase metade da primeira página aqui em branco, né? Uma opção aí da editora Trama. A editora parece que foca bastante aqui no estilo gráfico das páginas, tem umas artezinhas aqui entre capítulos e tal, assim, aparentemente é um livro muito bonito, né? Mas a gente gostaria que tivesse mais conteúdo na primeira página para a gente avaliar mais, né? Não apenas avaliar mais, mas ler em si, né? Porque É, até a segunda ordem é um livro, não um quadrinho. exato. Mas, bora lá. Uma coisa que eu achei bem interessante, pegando aqui a primeira frase, você está sobre um afloramento rochoso cheio de túneis como os demais morros olhando para Garden abaixo. No caso aqui, eu não sei o quanto o chute do Matheus foi certo, mas para mim parece muito introdução de uma campanha ou de um livro-jogo, onde começa numa quebra de quarta parede monstruosa, porque algumas Você pessoas tá na segunda consideram isso pessoa, né? como narrador em segunda pessoa, né? Exato. A gente já E. trouxe um livro, acho que como é que ela chama? N.K. Jemisin, se não me engano. Acho que é ela, né? A Quinta Estação, né? É isso? Agora não lembro. Ah, também me fugiu. Mas que é um livro que foi até, de certa forma, como é que vamos dizer, inovador nesse sentido de escrever na segunda pessoa, né? E ele escreve, na verdade, em todas. Esse aqui eu não sei dizer, né? O prólogo aqui a gente tá vendo que tá nessa segunda pessoa que tá falando com você como se fosse uma campanha mesmo, como o Rafa tá comentando, né? Mas não sei se o restante é assim. Sim. E assim, eu vejo essa primeira página muito simples, com uma introdução até que leviana, porque parece muito um negócio assim, ó. Ah, então, pessoal, é o seguinte. Funciona mais ou menos assim, 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 vocês vão entender mais ou menos como funciona, mas daqui pra frente vocês vão sentindo como é a história. Pá. Essa é a minha sensação como a primeira página como um todo.
Então, apesar da primeira frase ela trazer esse sentimento de segunda pessoa, ou no caso RPGístico ou interativo de uma certa forma, ela não me trouxe muito gatilho textual narrativo, tirando essa premissa. Então eu não sei dizer o quanto o narrador vai pausar a história para nos deixar tentar nos deixar imerso nessa forma mais contadora, mas se for manter nessa proposta onde você meio que não é o protagonista, ou no caso, não está realmente imergido na história, eu sinto que pode ser aí um tiro no pé. Mas, pelo menos até então, nessa primeira página, eu senti, de uma forma geral, um sentimento bem introdutório, extremamente superficial. Claro, existem algumas curiosidades, alguns gatilhos, algumas perguntas a serem feitas, mas como densidade técnica, eu achei mediana para fraca. Um ponto forte aqui, ou uma característica que ele ressaltou bastante aqui, Rafa, e parece que não é como chama, uma promessa não cumprida, parece que é uma promessa cumprida de fato, é a questão da cidade, né? Ele já dá destaque nela na primeira frase, né? Você está olhando para Gerdon, né? E o que ele vai falar nessa primeira página inteira é sobre Gerdon, né? Então ele está construindo esse personagem, entre aspas, que é a cidade, e pelo visto é um personagem importante na história dele, né? Ele não está dando nome para nenhum personagem humano ou monstro ou o que seja, mas para a cidade ele deu. Então foi a única pessoa que ele fez questão de caracterizar com maior empenho, né? E a primeira página é inteira nisso. Então, a cidade já foi assim, ela é assada agora, você está olhando para ela, né? Ela assim, enfim, o foco é Gerdon, né? Então, eu acho que ele meio que falou assim, eu não sei nem qual que é a premissa da história, na verdade, né? Não sei qual que é o conflito, não sei nada. Mas pelo que eu estou entendendo vai ser em torno dessa cidade, né? E eu quero que você se sinta imerso nela. Então, eu vou, né, trazer coisas para tentar descrever ela como se você estivesse vendo ela. A sensação que eu tive, pelo menos. Se for uma proposta como acontece no Cortiço, onde, apesar de ser uma história única, ser micro-histórias, onde você vai sentindo e o personagem principal da história não é uma pessoa, mas sim a localidade. Então, se Gerdon ele é o protagonista, então todas as histórias giram em torno da cidade, das suas nuances e tudo mais. Show, porque nenhum personagem é importante no Cortiço. É importante para você entender a rotina, mas o importante é o sentimento que o Cortiço tem perante aquilo. Então, se ele trouxer essa proposta, dessa promessa de ser algo onde você vai ser, juntamente com Gideon, as paredes, os prédios, as ruas, e aí você vai ver as coisas acontecendo como se fosse a cidade em si, aí o negócio começa a ficar interessante. Pode ser, Mas. né? Não sabemos, né? E eu Mas. achei curioso, Rafa, que até no final ali, no final não, né? É muito curto aqui o pedaço que a gente é, mas ele faz meio que um aposto aqui, né? Ele fala, essa liberdade é condicional, não certa. A cidade já teve em outros tempos tiranos, fanáticos e monstros como governantes. E você também fez parte disso. Eu fiquei curioso essa parte, né? Se a gente é um personagem olhando coisa ou se a gente é parte da estrutura, talvez, não sei, da cidade, sabe? Porque se você fez parte disso, que é algo no passado, né? Ou então fez mesmo, né? Você foi um revolucionário, pode ser alguma coisa do tipo, né? Que mudou ali, alguma coisa. Enfim, temos que ler para saber mais, né? Mas me parece que a ideia dele é essa, né? Focar na cidade em si e contar histórias que se passam nessa cidade que é peculiar, que por algum motivo, não sei qual é. E a outra coisa também, né, Rafa, é que ele já dá um pouco, assim, ó, primeiro que ele deu o tom aqui, característica é meio RPG mesmo, né? Para quem curte campanha, joga e tal, então tem já tenta pegar esse público de alguma forma, né? Passar esse tom da história. E essa outra questão da caracterização aqui da cidade em si, né? E tinha outra coisa que eu ia falar que eu me esqueci agora, então pode continuar falando o que você quiser. Então. Por isso que eu comentei que eu sinto que
A profundidade narrativa eu não achei muito forte, mas sim, existem diversos gatilhos da curiosidade que ele gira em torno disso. Então, eu sinto que o principal gatilho que ele trouxe é esse, mas o que me pega bem forte é algo que talvez não seja tanto culpa dele, mas culpa da editora, alguma, mas assim. Se a gente tivesse mais dois parágrafos, que seria meio que cabíveis dentro dessa primeira página, para justificar alguma possível concretização de algo, no caso, não, é mais isso ou é mais aquilo, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Uhum, Claro que não precisa dar respostas, obviamente, porque dar uma resposta num prólogo é uma, uma burrice, porque você vai estar dando uma puta cartada, mas pelo menos situar-se melhor é interessante. Porque, da mesma forma que no Cortiço você vai pensando que você está vivendo diversos microcontos, aí no final da história você percebe que não, todos os microcontos estão relacionados, mas aqui eu, pela limitação de palavras e de espaço, não me traz nenhuma certeza, ou pelo menos não me traz nenhum tipo de antecipação. Porque a uhum, curiosidade de saber quem sou eu, por que eu tô aqui, quem são esses governantes, quem que é essa cidade, ok, diversas curiosidades. Só que não gera uma antecipação, não me faz criar uma hipótese do que pode ser por falta de informação. uhum. Uma outra coisa que eu ia falar que eu esqueci aquela hora também é que ambienta um pouco no sentido de alta fantasia, né? A gente tá falando, tem monstros aqui nesse cenário, né? Então já dá pra. Acho que ele tentou dar um pouco do tom e da ambientação da história, né? E dessa peculiaridade que é o personagem dele aí, que é a cidade em si. E eu gostei também, Rafa, da última frase em si. Porque, vou falar por quê também, né? Vamos ver aqui até onde eu começo, mas o puro peso da cidade, sua história e sua miríade de povos sempre garantem que ela acaba voltando preguiçosamente para uma corrupção confortável, em que tudo é permitido se você tem dinheiro. Então ele dá um sentido aqui de que não vai ser bom e mal também, sabe? Acho que vai ser essa coisa meio cinza, meio sombria é, que o dinheiro compra qualquer coisa, né? Que você consegue fazer qualquer coisa. Dá a sensação, uma introdução assim, é bem leve, porque não está falando nada de pesado aqui até agora, mas de que pode ser que entre em temas mais tipo, mercenários, né? A galera mais. Que acho que combina bastante com o tom de RPG. Eu acho que assim, ele tentou garimpar aqui a galera que curte o RPG. Sim. Mas, de fato, conflito em si não trouxe, né? Não trouxe muito personagem nenhum além da cidade, né? Tem fala sobre você, mas a gente fica até na dúvida do que você é aqui por enquanto. Mas, enfim, é isso. Então, assim, no caso, se você quiser fazer uma triagem bem profunda, no caso, tipo, não, pô, se essa editora trouxe alguém que realmente é, né, foda, então com certeza tem alguma coisa. Eu acho isso um tanto preocupante de você ter que procurar coisas, no caso, porque eu consigo achar política, economia, cultura, sociedade, eu consigo considerar alguns princípios de world building, eu consigo achar aqui. Só que é algo que a gente já discutiu já algumas vezes, tanto no privado quanto em alguns vídeos, sobre às vezes o por que tem, eu sinto um pouco de contradição de informações de mais com informações de menos. Porque eu sinto que, pelo fato de ter colocado muita coisa extremamente pontual, me traz mais o sentimento de vazio do que de complementariedade. Porque, ó, política fala sobre tiranos, provavelmente um tipo de monarquia. Monarquia ou algo ditatorial. Economia, totalmente corruptível, como está trazendo aqui. Cultura e sociedade, primeiramente, se tem um quesito miserável, então provavelmente deve ter uma disparidade social. E considerando o fato de que existe uma liberdade condicional, quer dizer que existe uma cultura isolacionista. Beleza, então o básico de uma cidade existe, que tem aí. Mas até que ponto realmente isso é
factível ou é a gente tentando achar uma profundidade no que ele está trazendo aqui? É isso que me deixa um pouco Sim. preocupado quanto a isso, devido à escolha, consciente ou não, da editora ter pego um parágrafo e meio e ter metade de uma página sem nada. É, eu imagino que seja, Rafa, proposital e você esteja pegando coisas que ele quis passar de fato. Vou dizer porque até na sinopse que estou vendo aqui atrás aqui, e na indicação aqui de outro autor aqui na capa também, a citação, o enfoque é a cidade mesmo, né? Então, provavelmente é um livro que foi construído em torno da cidade, né? E deve ter agregado aí elementos, a trama em si, que eu não sei qual era, porque ele não deu brecha pra gente, né? Então, a preocupação, parece, do autor é em construir uma cidade fantasiosa, né? Mas com características fortes, né? E aí, acho que esses elementos fazem sentido você ter pego propositalmente pela escrita do autor, né? Claro que não tem como garantir, só continuando lendo para saber, mas a impressão que me dá é essa. Então, aí o problema é aquele ponto, do tipo, eu acho que, como a gente já trouxe várias vezes, você não pode julgar um livro por capa, não pode julgar o livro pela primeira página. Tanto que, se essa editora traz gente que ganhou prêmio, faz sentido, se ganhou prêmio deve ser bom. Se tem indicações de outras pessoas, é bom. Se tá publicado, né, provavelmente tem algum grau de possibilidade. As próprias sinopses. Então, eu vejo de uma forma geral como um princípio bom, mas a minha maior ressalva é a escolha um tanto infeliz da editora de fazer um texto, pegar algo curto, que não nos permita meio que se estabelecer melhor emocionalmente quanto a isso. Ainda mais por ser um prólogo que, falando por mim, eu normalmente pulo. Então, um prólogo onde eu normalmente pulo e não me traz uma sensação extremamente positiva de estar gastando o meu tempo lendo esse prólogo, eu acho que fica muito um tiro no pé, porque a galera RPGística, de uma maneira geral, eles gostam de participação. Rapidamente, no caso, ó, você tá numa taverna, acontece isso, 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 pá, e já começa. Tanto que existem diversas técnicas que a gente diz que é começar na ação e outras que eu já trouxe aí, mas começar algo introspectivo num prólogo de uma página, de meia página, eu acho que, no caso, não culpo o escritor, mas culparia a editora de uma certa forma. Mas e, Matheus, considerando então todos os pormenores, vira ou não vira? Rafa, eu acho assim, ó, tem muito pouca informação para a gente avaliar, né, nessa primeira página. Eu sinto que se continuasse um pouquinho mais, tivesse alguma coisa já mais, e eu dando uma olhada aqui de roubando aqui, Rafa, eu já vi que vai, logo em seguida já vai ter, vamos dizer assim, uma próxima ação aqui em breve aqui. Então, acho que e aí eu ia até culpar o autor também um pouco. Eu acho que para pegar da RPG, eu acho que tinha outras formas de começar mais quente, mais convincentes, né? E depois ele daria essa introdução para a cidade, talvez, não sei. Mas assim, eu tô bem no 50%. Eu vou virar com certeza. Não à toa, já comprei dois livros já. Uma coisa que me pega um pouco essa escrita na segunda pessoa também, ela acho que mexe um pouco comigo, me traz mais imersão. Acho que isso é um dos pontos positivos da segunda pessoa, te faz sentir dentro da história, conversa com você como se você estivesse lá de fato, né? Então acho que é um ponto positivo. Primeira frase dele eu achei realmente fraquinha, mas gostei da última ali e gostei dessa questão de ter a possibilidade de ver uma cidade e coisas acontecendo em torno dela, outras histórias, não ficar numa só. Não sei como é que ele vai ser, se vai ser isso ou não, mas isso me chamou a atenção. Então, assim, eu tô bem no meio do muro, mas vou virar sei lá por quê, por conta disso aqui que eu falei. Então, é complicado mesmo. Normalmente a gente rouba um pouco para ter um pouco de mais de texto, mas a gente achou melhor pegar esse nessa metade para trazer meio que essa discussão também de que é a primeira página. Infelizmente é a primeira página. Então você precisa
no caso, você é escritor e escritora, se tem o poder de De escolha, edição. escolha o máximo de informação possível e de preferência que a sua última linha seja engatilhada, para que a pessoa realmente tenha. A gente até já trouxe algumas histórias que acabam perfeitamente na última linha, já engatilhando para o próximo. Claro, isso é o ideal do ideal. Porém, no meu caso, eu, apesar de ter descido o pau quase o vídeo todo, eu, no caso, eu viraria, principalmente pelo fato de que, pela promessa de que realmente tipo, o personagem principal é a cidade. Porque, considerando oração ainda dos miseráveis, me traz muito ainda a questão de religião, de uma possível religião abordada, ainda mais religião associado a corrupção, muitas vezes a fuga dos fracos. Então, tem isso ainda, a oração dos miseráveis. Eu não tenho tanta certeza que posso estar falando bosta, mas eu sei que, pelo menos no Espiritismo, existe orações focadas para alguns grupos de pessoas, algumas classes, e tem para os menos afortunados. Então, pode até ser que exista dentro dessa possível a oração para eles, ou apenas seja uma metáfora. Então, no caso, seria uns 50%, eu vou colocar 51% para virar, mas principalmente com essa promessa. Então, se eu já não entender no prólogo que realmente essa promessa vai ser cumprida, provavelmente eu não entraria no primeiro capítulo. Mas eu daria essa condição de um possível prólogo a ser trabalhado. Então, pessoal, se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria. Se você que joga RPG aqui no nosso canal, se você acha que é uma boa ambientação ou você acha que o mestre precisaria de algumas técnicas narrativas para deixar um pouco mais imersivo. E se você é mestre, deixa aqui nos comentários uma possível primeiro parágrafo de como você narraria esse primeiro trecho com as primeiras informações. E aproveitando, deixando aqui, sempre que a gente deixa na descrição um link para você mandar no formzinho o seu texto, para a gente também dar uma olhadinha e ver o que a gente acha. Beleza? Então, bora ler!